Hoje o meu grupo irá apresentar o seminário da disciplina de reconhecimento de padrões do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Iremos abordar o tema nomeado de clustering. Mais especificamente, iremos falar dos métodos Caminhos, hierárquico e Debschem. O professor da disciplina é o Augusto Santiago Cerqueira, e esse trabalho ele é composto pelos integrantes Amaro Bernardo e Luiz Fernando, que vos falam. Bom, inicialmente nós temos esse roteiro de apresentação composto em 4 principais tópicos. O primeiro é a introdução, o segundo é o método Caminhos, que eu irei abordar. O Amaro irá apresentar o método hierárquico e o método Debschem será apresentado pelo Bernardo. Bom, primeiramente, antes de entrar no tema clustering propriamente dito, eu irei apresentar a diferença entre classificação e clustering. Bom, na classificação propriamente dita, necessita saber obrigatoriamente as classes envolvidas no problema. E com essas classes, com esses dados, nós podemos treinar um algoritmo para classificar novos dados. Bom, tanto é que dentre os principais algoritmos utilizados para a classificação, eu posso citar o método de Bayes, o Perceptron, o erro quadrático médio, a máquina de vetor suporte e outros métodos. Bom, mas e quando não sabemos as classes? Mesmo assim, podemos identificar padrões nos dados? Bom, essas perguntas serão tratadas e respondidas nessa apresentação. Bom, falando mais especificamente sobre clustering e agrupamento, é uma técnica de aprendizado não supervisionado, ou seja, quando não há uma classe associada a cada exemplo. Tanto é que o clustering é utilizado para encontrar padrões inesperados nos dados e, inerentemente, é um problema não definido claramente, já que eu posso agrupar de diferentes formas o meu cluster, como eu irei abordar nos próximos slides. Bom, a ideia central de cluster é justamente que, dado um conjunto de elementos, é possível colocá-los em grupos baseados em suas similaridades. Como, por exemplo, para facilitar o nosso entendimento, como agrupar os animais abaixo? Bom, eu posso agrupá-los de acordo com as suas características físicas, com bico e sem bico. Mas, além disso, também posso classificá-los de acordo com o seu habitat, os que vivem na água e os que vivem na terra. E, nossa, tem uma outra classificação possível. Eu posso classificá-los de acordo com se eles são ovíparos ou mamíferos, em que no caso do ornitorrinco é um caso específico que ele participa das duas classes, ele é ovíparo e mamífero. Bom, então, por definição, cluster é um conceito bem subjetivo, como eu pude até apresentar de acordo lá com os exemplos anteriores, já que podemos defini-lo em termos de homogeneidade, em que é a coesão interna de um agrupamento do cluster, ou também posso classificar da seguinte forma, da heterogeneidade, que é a separação entre grupos diferentes. Com isso, nós temos o quê? Nós temos uma necessidade de formalizar matematicamente esse problema. E, para isso, temos diversas formas métricas. Cada forma métrica vai introduzir um tipo de agrupamento diferente aos dados. E, no caso do cluster, com essas formas métricas, são baseadas em algum tipo de similaridade ou similaridade. Falando mais especificamente sobre análise de agrupamento, a regra principal para essa análise de agrupamento é justamente que os elementos de um grupo devem ser mais similares entre si do que a elementos de outro grupo. E a sua similaridade pode ser definida de duas formas. Nesse caso, eu posso falar em minimizar a distância intracluster, que é justamente a distância entre elementos do mesmo grupo, ou eu posso falar também de maximizar a distância intercluster. Nesse caso, eu irei falar da distância entre elementos de grupos distintos. Bom, aqui, para facilitar o nosso entendimento sobre distância intracluster e intercluster, eu trouxe essa imagem, em que a distância intracluster é a distância dentro do cluster, a distância entre os elementos do mesmo cluster. E a distância intercluster é a distância entre clusters diferentes. Bom, falando sobre o conceito de similaridade,
Esse conceito vem de uma medida de distância, em que normalmente ele é aplicado em dados numéricos e pode ser quantificado de várias formas, em que, nesse caso, os valores pequenos indicam maior similaridade em relação a valores grandes. Dentre as principais métricas de distância, eu posso destacar principalmente a distância de Minkowski, Manhattan, a distância euclidiana de Chebyshev, a distância de Mahalanobis e outras formas métricas. Bom, falando um pouco mais agora sobre a descrição do problema, as etapas de funcionamento de um cluster, a primeira delas é justamente a representação dos objetos, ou seja, eu tenho que escolher, tenho que definir os objetos e seus atributos. O passo seguinte está relacionado a justamente a similaridade entre os objetos, entre os elementos que eu quero atribuir. Para isso, eu vou desenvolver um algoritmo de clustering e as próximas etapas é justamente de validação e interpretação. Bom, vale ressaltar que todas essas etapas devem ser supervisionadas pelo usuário, pelo especialista, pelo pesquisador em questão. E, mais especificamente, na etapa de validação, tem que tomar cuidado, porque o cluster ele é válido se não ocorreu por acaso. Porque, de qualquer forma, um algoritmo de cluster ele vai encontrar clusters, independentemente se houve ou não similaridade entre os objetos. Então, cabe ao pesquisador validar e interpretar bem os dados para que não ocorra erros. Bom, mas ok, aí eu já apresentei sobre o clustering, mas vem a grande pergunta, né? E agora? Qual método de clustering usar? Porque já que temos uma infinidade de algoritmos voltados para diferentes aplicações. Bom, dentre os métodos de clustering, eu posso destacar o Caminhos, em que é um algoritmo não hierárquico, ele é o mais simples de todos e o mais comum de ser implementado. O Caminhos, ele busca particionar N observações em K números de clusters. E, nesse caso em específico, cada elemento pertence ao cluster com a média mais próxima dos elementos. Bom, mas como assim? Bom, para facilitar o nosso entendimento sobre o funcionamento, eu enumerei em 4 principais tópicos. Dentre eles, escolhe que é aleatória de um número de K centros para iniciar o algoritmo. O passo 2, atribuir cada elemento ao cluster de centro mais próximo. Normalmente é utilizado medidas de distância, como a euclidiana. O terceiro tópico, move cada centro para a média do centroide dos elementos do cluster correspondente. E o último tópico, o quarto passo, repete os passos 2 e 3 até que algum critério de convergência seja obtido. Bom, e dentre esses critérios de convergência, eu posso falar do número de iterações, da tolerância em relação às mudanças nos centroides e outras formas. Bom, mas para facilitar ainda mais o nosso entendimento desse método Caminhos, eu trouxe essa imagem que representa bem esse exemplo. Bom, vou começar com o passo 1, que é justamente a escolha de K centros para a inicialização do algoritmo. Nesse caso, eu tenho K igual a 3. Bom, na imagem, eu tenho... tanto é que eu trouxe aqui em laranja esses pontos K1, K2 e K3, e eu quero atribuir, classificar esses elementos em azul. O passo 2, eu vou atribuir cada elemento ao cluster de centro mais próximo. Nesse caso, os elementos em verde, eles pertencem ao K1, o vermelho para o K2 e os elementos em azul pertencem ao K3. Bom, o passo 3, eu vou mover cada centro para o valor médio do cluster, para a centroide dos elementos. Nesse caso, podemos até observar nessa imagem um deslocamento de K1, de K2 e de K3. Bom, o passo 4 como eu havia comentado anteriormente, é justamente voltar ao passo 2 e passo 3. Passo 2 é reatribuir os elementos aos clusters de centroides mais próximos. Nesse caso, em específico, bom, vou até retornar ao slide aqui anterior, em que podemos observar que antes tínhamos 2 elementos classificados como verde. Agora, houve uma mudança, eles passaram a ser vermelho e azul, de acordo com as centroides
dos elementos. E voltamos novamente ao passo 3, em que é mover cada centro para o valor médio do cluster, a centroide dos elementos, em que nesse caso podemos perceber a mudança de posição de K1, K2 e K3. Bom, chegamos por fim ao passo 4, né? Que repete os passos 2 e 3 até satisfazer um critério de convergência. Satisfazer um critério de convergência? Sim, nesse caso, sim. Nesse caso, chegamos no critério de convergência justamente da tolerância em relação às mudanças nos centroides, em que não há mais mudança. Então, chegamos ao fim. E dessa forma, classificamos esses elementos dessa forma. Bom, na perspectiva de otimização, normalmente o método K-means ele busca minimizar a seguinte função objetivo. Nesse caso, essa primeira equação, nomeada em J, em que o objetivo é justamente que ela pode ser dita pela soma, pela somatória dos erros quadrados, em que temos os erros como a distância entre o centro aos elementos. Nesse caso, para facilitar o nosso entendimento, nós temos essa imagem ao lado, onde o xi barrado é o centroide do 10º cluster, como mostra a segunda equação. E o principal objetivo dessa função é justamente minimizar as variações intra-cluster. Bom, agora para facilitar o nosso entendimento, eu trouxe essa simulação, em que eu tenho que o passo 1 é justamente o quê? A escolha do número de K centros. Em que, nesse caso, eu posso observar nessa imagem, ela até facilita, eu tenho 5 distribuições diferentes. Portanto, eu tenho K igual a 5. E, com isso, o primeiro passo é justamente o quê? A inicialização aleatória dos centros, em que definir os centros como sendo esses pontos em vermelho. Bom, na iteração 1, eu tenho justamente a aplicação dos passos 2 e 3, que eu havia comentado anteriormente, que é justamente a atribuição dos elementos aos clusters correspondentes, e vou mover os centros para o centroide dos elementos. Bom, vou fazer isso na iteração 2, na iteração 3, na iteração 4, e podemos observar o quê? Que no caso esses centros, eles estão a cada iteração se aproximando mais da distribuição que eu quero que classificar. Bom, iteração 5, iteração 6, iteração 7. Bom, chegamos ao fim. Em que, nesse caso, houve o quê? Uma convergência do método. Em que esse método, novamente, que eu atribuí, foi justamente o quê? Foi justamente a tolerância em relação às mudanças nos centroides. E como nós podemos observar, por meio dessa imagem, essa classificação foi coerente, já que os centros estão ao centro de cada uma dessas distribuições. Bom, falando agora um pouco mais sobre as vantagens em se utilizar o método K-means, ele é relativamente simples de ser implementado e bem intuitivo. Ele é principalmente bem eficaz nas seguintes condições que eu irei comentar agora. Quando os clusters são hiperesféricos, esféricos, e quando eles estão bem separados, bem distantes um cluster do outro. Também é bem eficaz quando possuem volumes aproximadamente iguais e quando eles possuem quantidades de pontos semelhantes. Bom, como eu comentei nos slides anteriores, os elementos são automaticamente atribuídos aos clusters correspondentes e os resultados são de fácil interpretação, o que facilita para o pesquisador em questão. Bom, falando agora sobre as desvantagens. Bom, o primeiro é que esse parâmetro K deve ser escolhido de forma antecipada, ou seja, no caso, nós não sabemos qual é o valor de K, ou qual é o valor de K mais coerente, de acordo com o nosso problema. Então, o que podemos fazer é que vários valores podem ser testados até encontrar esse melhor K. E o método K-means, ele infelizmente ele é limitado a dados numéricos e o algoritmo é bem sensível a outliers. O que são esses outliers? São pontos que não pertencem a nenhum cluster. Infelizmente, esses pontos que não pertencem a nenhum cluster, eles realmente prejudicam bastante na atribuição dos elementos
que é o cluster equicorrespondente, porque eles vão influenciar na posição do centroide dos elementos, como eu havia comentado anteriormente. Bom, continuando falando sobre as desvantagens, o resultado pode variar significativamente, de acordo com a escolha dos centros iniciais. Bom, para isso temos uma recomendação, é justamente de executar o algoritmo várias vezes. E aí, o principal intuito é de reduzir esse impacto dessa inicialização aleatória. Bom, aqui eu tenho essa imagem em que eu posso mostrar o quê? Eu tenho os dados originais na figura esquerda e na figura direita eu tenho os clusters que são possíveis de serem formados. De acordo com essa inicialização aleatória, eu posso ter resultados distintos, como eu posso perceber nessa imagem. Bom, outra desvantagem é que, infelizmente, o Caminhos ele apresenta uma otimização local. Não necessariamente nós iremos encontrar uma otimização global. Por quê? Porque esse método, como nós podemos observar por meio dessa figura, dessa imagem abaixo, ele fica preso em ótimos locais. E, com isso, como nós podemos observar, os dois centros são equivalentes para um conjunto de objetos, para um conjunto de elementos. E outra desvantagem é que ele é bastante susceptível a problemas quando os clusters são de diferentes tamanhos. Aqui eu trouxe que essa imagem aqui, em que eu posso retratar bem que eu estou querendo atribuir, eu estou querendo classificar esses clusters, e eles realmente possuem tamanhos bem distintos. E, como é possível observar nessas duas imagens, gerou, consequentemente, classificações diferentes. Bom, também é bastante suscetível quando os clusters são de diferentes densidades. Aqui, nesse caso, eu tenho duas distribuições de densidades parecidas e uma distribuição de densidade totalmente diferente. Com isso, novamente, gerou uma atribuição diferente aos clusters. É bem susceptível quando os clusters são de diferentes formatos. Bom, eu havia até comentado anteriormente que o Caminhos ele é bem eficiente quando o formato é hiperesférico ou esférico. Nesse caso, esse formato é um formato bem difícil de ser classificado. Então, nesse caso em específico, não é aconselhado utilizar o método Caminhos, porque podemos chegar nessa classificação que podemos observar nessa figura direita. Bom, outra desvantagem é que cada centro deve pertencer a apenas um cluster. Isso é realmente nomeado de partição rígida, ou seja, sem a sobreposição de cluster. Aí, para ficar claro esse conceito de partição rígida, temos a imagem à esquerda, em que temos justamente essa partição sem sobreposição, e à direita temos as partições com sobreposição, que é justamente o que? Esses elementos dessa figura à direita, eles pertencem a mais de um cluster, como é o caso. E como possíveis soluções, diante dessas questões que eu comentei, há várias formas de melhorar o desempenho do Caminhos. E, dentre as formas, eu posso falar da atualização incremental, do K-medianas, do K-medoides, do KD-tree e outras formas. Bom, agora, para dar sequência nessa apresentação, o Amaro irá apresentar o método hierárquico. Seguindo a apresentação do Luiz aí, a gente vai agora ver um outro paradigma de clusterização, que o paradigma dele era o paradigma de clusterização plana, e agora a gente vai pela clusterização hierárquica. Então, eu sou o Amaro e vou apresentar aí esse método, esse paradigma de clusterização. Então, o que é a clusterização hierárquica? Ela é o tipo de clusterização que organiza os clusters de forma hierárquica, ou seja, a criação de um cluster depende de um cluster anterior e a destruição de um cluster depende de um cluster anterior, ou seja, está tudo interligado, né? Todos os pontos, todos os clusters que são gerados, eles são dependentes de uma geração anterior. Então, são dois tipos que a gente tem de clusterização hierárquica. O aglomerativo, que é um bottom-up, você começa de baixo com todos os pontos sendo clusters e vai juntando até um critério de parada,
ou então ter apenas um cluster, e o método divisivo, que é top-down, que você começa com um único cluster e vai separando ele na medida dados os seus critérios também. A gente pode ver que dividir um cluster, a gente tem vários métodos de fazer, e juntar um ponto no outro é muito mais fácil. Então, o modo aglomerativo é bem mais fácil de implementar do que o divisivo. Então, como é que funciona? Então, eu vou apresentar o pseudocódigo aglomerativo. Todos os pontos formam um cluster com um único item. Então, cada ponto é um cluster. Calcula a menor distância entre esses clusters pelo critério de linkage. E aí você une os dois mais próximos em um único cluster e repete até que todos os pontos estejam em um único cluster ou o critério de parada você chegue no critério de parada. Né? Então, a clusterização hierárquica aqui, vou apresentar um exemplo do modo aglomerativo. São 5 números uniformemente aleatórios e vou clusterizar pelo valor de intensidade. Então, primeira coisa, cada ponto é um cluster, então cada ponto está presente com uma cor diferente. E a gente vai juntar eles dado o valor de intensidade. O valor do eixo X, ele não vale por nada aqui nesse exemplo, ele é só o número do item no banco de dados. Então, calcula a distância entre todos os pontos e verifica quais são os mais perto. Os mais próximos, no caso, é o 3 e 1. E aí juntou os dois no único cluster, que foi o cluster vermelho, escolhido de forma aleatória também. E aí faz de novo. Agora acha os dois pontos mais próximos e junta os clusters dele. Então, no caso, foi o ponto 2 com o ponto 3. Eles são mais próximos do que qualquer outro ponto com cluster, né? E aí juntou o ponto 2 também no cluster vermelho. E agora mede a distância de novo e juntou agora o 4 e o 5. E agora, o último passo, só temos mais 2 clusters, e a única coisa que a gente tem para fazer é juntar eles. Então, esse passo vai ser... não vou mostrar ele expressamente, porque não tem porquê, né? E vamos para o resultado, que é o dendrograma. O que é esse dendrograma? Ele é a forma visual de representar uma clusterização hierárquica. Ou seja, ele mostra para você de uma forma visual, uma forma 2D, como é que os clusters foram criados, eles foram juntados, né? Como eles se juntaram. Então, no eixo Y aqui, como a gente está falando de distância um do outro, é a distância que ocorreu a junção do cluster. Então, a junção entre o 3 e o 1 ocorreu nessa distância baixa aqui, que é aproximadamente 0,01. A distância entre o cluster 3 e 1 e o cluster 2 é aproximadamente 1,5, é 0,15. A distância entre o 5 e o 4, eles foram juntados mais ou menos ali entre 0,25. E virou o supercluster, né? Juntou todos eles no cluster. A distância entre os dois clusters era aproximadamente 0,55 ou 0,6. Ou seja, com esse dendrograma a gente tem uma visualização muito fácil de como que é mais ou menos o nosso banco de dados. A gente consegue entender de uma forma visual o nosso banco de dados. Então, qual que é o critério de parada que a gente tem que escolher? É pelo projeto. Então, a gente pode definir por densidade de cluster, raio de cluster, pelo diâmetro do cluster, número de cluster, e etc. Qualquer critério de parada que seja cabível, né, pode ser, desde que faça sentido no projeto. Então, não existe uma regra geral. Então, por exemplo, se o nosso banco de dados for para separar entre galáxia e supergaláxia, a gente pode fazer o número como 2 clusters e ele vai separar entre galáxia e supergaláxia, porque a gente sabe que só tem dois clusters no nosso banco de dados. E quais são os parâmetros que a gente escolhe para executar a clusterização hierárquica? O cálculo da distância a gente tem que definir. Pode ser euclidiano, Manhattan, pode ser não linear. Você escolhe à vontade
dado o seu banco de dados. Você tem que saber o banco de dados e para poder escolher qual que vai ser o cálculo da distância. E também tem que definir qual que vai ser o ponto do cluster a ser calculada a distância, né? Então, é o centroid, single linked, complete linked ou clustroid. O single linked é o ponto mais próximo do cluster que está do seu ponto de interesse, e complete linked é o ponto mais longe do seu ponto de interesse. E o clustroid é um ponto que você escolhe, que pode ser, por exemplo, a média, qual que é o ponto que está mais próximo de todos os outros pontos, por exemplo. Ou então você cria um ponto que está mais próximo de todos os outros pontos. O clustroid também é de projeto. E cada tipo de coisa que você escolher, se você escolher Euclidiana, Manhattan, Centroid, ou então uma Euclidiana, Complete Linkage, eles vão te dar clusterizações diferentes, vão dar resultados diferentes. Então, é uma boa ideia você ver qual que você consegue descrever melhor o seu banco de dados com o resultado que está ali, dado as escolhas que você fez de parâmetro, né? Então, por exemplo, aqui tem uma escolha de parada, um critério de parada aqui de 0,2 de intensidade, e aí você vai gerar o cluster de 5, o cluster com 4 e o cluster com 3, 2 e 1. E aí você vai ter 3 clusters. Ou então você pode escolher o critério de parada de 2 clusters, que na hora que chegar 2 clusters aqui, ele para de executar. E você sabe o número de clusters com o número de traços que a sua reta de corte ela corre. Então aqui corta em 1, 2, 3 traços, então tem 3 clusters. Aqui corta em 2, tem 2 clusters. Se fizer aqui embaixo, vão ter 4 clusters. É o modo visual de identificar o número de cluster dado o critério. Quais são os problemas da clusterização hierárquica? Ele é um método computacionalmente caro, então ele tem complexidade de tempo de ON ao quadrado log n se ele for otimizado, ou ON ao cubo se for ingênuo. Então, essa complexidade, esse tempo que demora, vem justamente dele fazer processamento item a item, no modo ingênuo, e você tem que carregar todo o banco, senão grande parte dele, pelo menos, na memória. Então, ele, além de lerdo, ele ainda custa bastante na memória, e ele não garante a melhor clusterização, porque, como ele é hierárquico, como os clusters para frente dependem dos clusters para trás, se o método acabar selecionando um ponto errado, esse ponto errado vai estar errado para sempre, e ele vai carregar esse erro sempre que rodar, sempre que passar uma geração da sua clusterização. Mas ele tem as vantagens. A vantagem justamente é a fácil visualização dele. Se você tiver um banco de dados de 1000 por 1000 features, ele vai simplificar num dendrograma 2D. E aí não tem problema nenhum ele ser, sei lá, ele ter vários pontos, ele ser elevado a n, né? Ele sempre simplifica naquele dendrograma e você consegue visualizar o seu banco de dados e saber quando é que foi feito cada junção de cluster sem problema nenhum. E pode usar qualquer medida de distância, desde que faça sentido, obviamente, para o seu projeto, né? E aí ele é agnóstico quanto a isso, que te dá uma certa liberdade para você poder escolher qual que vai ser para ficar uma clusterização melhor. Então, por exemplo, aqui é um banco de dados com várias features, e ele simplifica num dendrograma 2D. Mas também ele mostra o problema, porque se ele tiver muitos pontos no seu banco de dados, ele já vai ficando muito complexo de identificar o que está acontecendo, e você entender. Então, se ele for uma clusterização mais demorada, ele fica muito esparso e você não consegue visualizando, você não consegue perceber direito onde é que foi feita a clusterização, você não consegue pegar parâmetros bons visuais. Mas se ele for uma clusterização mais rápida, você já consegue perceber melhor o que está acontecendo. E agora vamos mudar o paradigma para a clusterização de densidade com o Bernardo. Então, dando continuidade à apresentação, eu, Bernardo, vou falar a respeito de
de um algoritmo que é baseado em densidade, que é o DB-Scan. Mas antes, vamos a alguns conceitos iniciais aí a respeito de algoritmos baseados em densidade, né? Um grupo é um conjunto de pontos em uma região densa circundada por uma região esparsa de pontos. Um ponto está em uma região densa se, em uma pequena vizinhança, há vários outros pontos. No exemplo aí abaixo, a gente pode tentar identificar aqui qual dessas regiões é uma região densa. Olhando à primeira vista, assim, a gente já vai intuitivamente falando assim, essa região aqui é uma região densa, né? Mas a densidade, uma região densa, ela está ligada a um critério que é o que eu digo para que ela seja densa. Por exemplo, se eu falar assim, uma região para ela ser densa, ela tem que ter no mínimo um número de 7 pontos dentro da região para ela ser densa. Então, nesse caso, somente essa região aqui mesmo, ela seria uma região densa e as outras seriam regiões esparsas. Mas se eu disser assim, não, para minha região ser densa, ela precisa de ter no mínimo 3 pontos dentro da sua vizinhança. Então, eu incluiria todo mundo aqui como sendo de uma região densa. Então, vamos lá. O DB-Scan, ele é o Density Based Spatial Clustering Application with Noise. Ele é baseado na densidade definida, ele considera os pontos mais esparsos como ruídos ou outliers, e ele é capaz de encontrar grupos com formas arbitrárias. O DB-Scan tem 2 parâmetros principais. Um deles é o epsilon, que é a distância entre o ponto e os seus vizinhos. Então, uma epsilon vizinhança de um ponto P, ela é dada por os pontos Q em que a distância entre P e Q seja menor ou igual a esse parâmetro epsilon. O segundo parâmetro que nós temos é o número mínimo de pontos para a classificação. Então, esse número mínimo de pontos é o qual vai definir se a minha epsilon vizinhança ela é densa ou não densa. Antes disso, a gente vai ter uma classificação dos tipos de pontos que o DB-Scan leva em consideração. Nós temos os core points, ou pontos essenciais, onde o número de vizinhos dentro dessa epsilon vizinhança ela é maior ou igual ao número mínimo de pontos. Então, eu digo que aquela é uma região densa. Os boundary points. O número de vizinhos na epsilon vizinhança é menor do que o número mínimo de pontos. Porém, ele tem que ter, no mínimo, um core point dentro dessa epsilon vizinhança para ele ser dito um boundary point. E o noise, ou outlier, ele não tem na sua epsilon vizinhança nenhum core point ou boundary point. Alguns outros conceitos a respeito do DB-Scan, vamos abordar aqui, que é a density edge, ou diretamente alcançável. Todo ponto na epsilon vizinhança de um ponto qualquer, ele pode ser dito diretamente alcançável se ele for core point e ele tiver alcançável diretamente por esse core point dado. Por exemplo, eu posso dizer que o meu ponto E, ele é um ponto diretamente alcançável, ele é uma density edge do meu ponto D. E ele é um core point também, e ele está dentro da minha epsilon vizinhança ali. E também nós temos os density connected points, eles são ditos indiretamente alcançáveis, né? É quando eu tenho um caso de um ponto qualquer, como no exemplo aqui, eu tenho o meu ponto C. Eu posso dizer que o meu ponto E, na figura aqui, ele é indiretamente alcançável por C, que o C também é um core point, e o meu ponto E também é um core point, e eles têm em comum o ponto D, então C é indiretamente alcançável por E, e também E é indiretamente alcançável por C. Os passos básicos de um algoritmo de DB-Scan é classificar o ponto, descartar o ruído, associar o cluster ao ou aos core points, identificar os pontos densamente conectados, repetir isso até
até identificar todos os pontos e depois identificar os boundary points de acordo com os core points mais próximos. Um algoritmo básico seria, para cada ponto P de um conjunto D qualquer, se o ponto P ainda não foi classificado, encontre todos os pontos alcançáveis por densidade, por P, e atribua um novo grupo a todos esses pontos. Se não, P ele é um outlier ou dito ruído. Aqui é um algoritmo básico de DBSCAN, onde no DBSCAN a gente pode calcular com diversas distâncias, igual os colegas falaram aí a respeito de distâncias euclidiana, de Minkowski, entre outras. Então, você também pode utilizar a distância de acordo com o seu projeto, com a sua aplicação, o seu dado, e calcular a distância entre os pontos e, basicamente, o DBSCAN. Aqui eu dei um exemplo com distância euclidiana, mas ele vê se o ponto pertence ao grupo, e caso ele pertence ao grupo, ele verifica a distância entre o ponto e o outro, né? Pertence ao grupo aqui, no caso, a minha epsilon vizinhança, e ele pega esse grupo e verifica a distância, verifica a densidade e atribui ele a um cluster, e ele faz isso até que todos os dados sejam varridos. Eu tenho aqui, fica o link aqui para vocês, quem quiser ver. Esse site aqui, ele tem não só do DBSCAN, mas ele tem de vários outros tipos de clusterização. Esse é um exemplo de como o DBSCAN, ele roda aí, você vai vendo, ele vai identificando os core points, vai vendo a sua epsilon vizinhança e vai clusterizando todo mundo ali, vai criando o cluster, né? No caso, ele cria um cluster maior aqui, que é o vermelho, que todos os pontos são pertencentes a esse mesmo cluster, e depois ele passa para mais 3 outros clusters distintos, e o que sobra na imagem é ruído ou outlier, no caso aqui, né? Perfeito. Vamos lá. Como determinar o epsilon e o min points? Não há uma forma exata para calcular, isso é algo que você vai definir empiricamente, e é muito importante você conseguir definir o epsilon e o min point de maneira bem concisa, porque um epsilon grande você pode transformar 2 clusters distintos em um só, e um número de min points pequeno demais, grande demais, você pode acabar dividindo um cluster em 2 ou em mais. Então, é muito importante definir, e isso é empiricamente, mas existem uma forma, e para poder ajudar, é que onde você define um número de min points e calcula a distância para todos os pontos naquela base ali, e aí, nessa mudança de linear para exponencial, é um range, digamos assim, é a região onde você vai ter uma melhor definição de número de clusters entre os seus pontos, né? Então, abaixo disso daqui, eu tenho um epsilon muito pequeno, então eu definiria muitos clusters distintos. Acima aqui, eu teria um epsilon muito grande, onde eu definiria, no final das contas, um número pequeno de cluster, porque o meu epsilon é muito grande. Ele é efetivo para eliminar ruído e outlier? Sim, ele é muito bom para poder eliminar ruído e outlier, desde que o ruído e o outlier sejam bem característicos, né? Eles não sejam um ponto que esteja muito fora, tipo, não sendo um outlier, né? Se o banco não for muito espaço. Complexidade. De espaço, ele é O de N, e de tempo de computacional, ele é N ao quadrado, O de N ao quadrado. Ele é melhor do que o hierárquico, né? Que o hierárquico, ele já começa N ao quadrado log de N, e para o ingênuo ele é N ao cubo, mas, e ele, de certa forma, dependendo da aplicação, ele pode ser um pouco mais demorado do que o caminho. Limitações. A principal limitação do DBSCAN é a chamada são densidades variáveis, né? Onde nós temos, nesse exemplo aqui na figura, nós temos aqui 6 clusters distintos, né? Onde eu, dado um epsilon um pouco pequeno, eu consigo definir aqui
3 clusters e o restante eu classifico como ruído, eu aumentando o meu epsilon um pouco, eu melhoro um pouco a performance do meu algoritmo, onde eu passo a definir 3 clusters, porém, esses 3 clusters distintos aqui, ele não é capaz de lidar muito bem com esse cluster. Então, se eu defino um epsilon muito pequeno, tudo em volta que deveria ser cluster se transforma em ruído. Se eu aumento mais o meu epsilon, eu acabo criando clusters a menos, né? Existem outros algoritmos baseados em densidade, um dos mais antigos é o DENCLUS, mas também temos o Optics, que ele é, de certa forma, uma melhoria feita bem grande assim, no próprio DBScan, mas também nós temos outras melhorias do próprio DBScan, que, por exemplo, é o 8DBScan, que ele incorpora o hierárquico junto com o DBScan, então ele traz o conceito do hierárquico junto com o DBScan, e também eu cito aqui o iDBScan, que é uma tese de doutorado de um estudante, um ex-estudante aí da UFJF, que é o Igor. Ele pegou o DBScan, identificou um ponto de melhoria e criou o iDBScan, e nós temos também o DensityPix, que é outro tipo de algoritmo baseado em densidade. Então, isso aí, pessoal, isso aí foi a nossa apresentação sobre clusterização. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam um bom proveito aí nos seus projetos, e fica aí o nosso contato aí para qualquer dúvida futura que surgir. Sintam-se à vontade em nos contactar, que estaremos aqui para poder ajudar no que for possível por nós. Muito obrigado aí.